Eu falava que na última louvor que cantamos, na última canção que louvamos a Deus, a palavra diz que naquela música ali que você é um escolhido do Senhor. Nós somos um escolhido do Senhor. A Bíblia diz ali, naquela música ali diz, né, creia que você é um escolhido do Senhor. Tenha certeza disso. Então eu convido os nossos irmãos para abrir a Bíblia em Efésios. Aleluia. 3. Capítulo 3. Eu vou ler aqui duas versões que nós temos. Segundo as versões atualizada e as mais antigas da Bíblia. Efésios 3, versículo 8. Assim diz a Bíblia: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Amém? Noutra versão eu tenho assim: a mim, o mais insignificante dentre de todos os santos, coube-me a graça de anunciar entre os pagãos a inexplorável riqueza de Cristo. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o santo nome de Jesus. Esta palavra, ela tem falado muito ao meu coração nos últimos tempos. Observado aqui que o apóstolo Paulo, todos conhecem a história do apóstolo Paulo. E esta palavra, ela nos mostra que Paulo aqui se referia, como ontem nós falamos, que quando Jesus olhou para Pedro, disse assim: quem tu dizes que eu sou, Pedro? Ele disse: tu és Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus disse: pois é afirmado nessa rocha de quem tu dizes que eu sou. Quer dizer que Pedro reconheceu Jesus, confessou Jesus, né, como o Cristo, como o Salvador. E Jesus, com sua resposta, disse que dentro das palavras que Jesus estava falando, ele quis dizer que, disse para Pedro assim: tu é um grão, né? Firmado nessa rocha, uma parte, um grãozinho mínimo desta igreja, né? Desse começo, desta igreja na qual vai ser firmada sobre esta rocha que era Jesus. Paulo aqui também se coloca como pequeno, por humildade, se coloca aqui como alguém que não merecia, né, a graça do Senhor de ser escolhido para levar o Evangelho. Então ele disse: a mim, né, o menor entre todos os santos, me foi dado e fui escolhido para, né, a graça do Senhor chegou, o favor do Senhor chegou na minha vida e me deu, digamos assim, a honra de poder transmitir o seu Evangelho. Todos nós somos chamados para vir a Jesus. Eu, você, somos chamados. Ele não faz acepção de pessoas. Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele nos oferece a salvação. Mas como nós haveríamos de saber disso? E aí a gente começa a entrar dentro daquilo que queremos transmitir. Como eu poderia saber disso
no tempo que eu vivo hoje, no meu tempo, vamos dizer, de 1962 para cá, que é a minha data de nascimento, de lá para cá, como eu poderia saber disso se não houvesse um escolhido? Se não houvesse alguém que pregasse a palavra de Deus? Se não houvesse alguém que um dia, antes de mim, aceitasse Jesus e começasse a transmitir as boas novas? Por isso que eu sempre falo que há uma diferença no chamado e há uma diferença no escolhido. O chamado, todos nós somos a ter a salvação de Cristo em nossas vidas. Mas o escolhido é alguém que Deus escolhe. É alguém que Deus determina para um dia fazer a sua obra. É alguém que é escolhido, todos nós fomos escolhidos, né? Mas a palavra de Deus disse que, se você observar a Bíblia, que todos aqueles que foram chamados, escolhidos para fazer a obra, a Bíblia diz, em certos versículos diz: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, eu te conheço desde antes de te ser formado. Por quê? Porque Jesus começa a determinar alguns que pregariam a sua palavra. A Bíblia também diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então posso me firmar na palavra de Deus que há uma diferença entre ser escolhido e chamado. Claro que, com o tempo, todos que foram chamados poderão ser escolhidos sim, porque somos um grande exército formados por Jesus para levar as boas novas a esse mundo, para que a salvação do Senhor Jesus Cristo chegue a todos e o conhecimento da palavra de Deus chegue a todos. Aquilo que Jesus oferece para mim, para você e para aqueles que ainda não conhecem. E ele disse: idem por todo mundo, né, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho, né, e do Espírito Santo, fazer discípulos. Então, dizer, todos somos chamados, quer dizer, todos podemos fazer o papel de escolhido. Agora, o escolhido, e aqui nós vamos entrar no tema o escolhido, ele não consegue fugir de Deus. O chamado até pode: eu não quero servir a Jesus. Ele é chamado naturalmente, venha Jesus, entrega a tua alma a Jesus, entrega a tua vida, e tu vai encontrar salvação na tua vida. Agora, o escolhido, ele não pode fugir, ele não consegue fugir, porque queira ou não queira, mais hoje ou mais amanhã, ele vem ou pela graça ou pela dor. Aleluia. E isso nos mostra que também podemos entender que quando Jesus disse, né, se não tiver, quem poderia, onde poderia chegar essa palavra se não tivesse os chamados, escolhidos, aqueles que vão pregar, né? E como poderia alguém ouvir a palavra de Deus se não tivesse alguém pregando? E como poderia alguém pregar se não tivesse ouvinte? Então nós vamos uns levando para os outros, e a salvação vai chegando, o chamado natural da salvação vai chegando a todos os ouvidos. Mas vai ter aqueles que vão querer e vai ter aqueles que não vão querer. Mas o escolhido continua pregando a palavra de Deus. Com isso, não estou me colocando aqui como um escolhido. Não. Eu quero falar para você que o escolhido, desde o princípio, desde que ele está lá no ventre da mãe, desde que antes dele ser formado, a Bíblia diz, né? Eu já te conhecia, eu já te escolhi, eu já te chamava pelo nome. Então, se nós observarmos a natureza da criação da vida no ser humano, nós podemos ver que vários óvulos, milhões e milhões, a irmã que entende um pouco da área ali da saúde, sabe que são milhões de óvulos. E Deus vai lá, separa um. Já começa a escolher aquela pessoa que vai ter vida. Deus escolhe. Diz que esse óvulo, ele se deposita em algo chamado mórula. Isso tudo é dentro da dádiva que Deus deu a todas as mulheres. O dom de dar a vida, de produzir a vida. Ele vai até a mórula, chegando lá, a mórula é podemos dizer assim, é um órgão que recebe o óvulo que foi escolhido. E dentro de 7 dias, pastor, aquele óvulo começa a receber fluidos uterinos, que é do útero da mulher,
que começam a alimentar aquele óvulo, porque aquele óvulo já sabe que ele vai ser vida. A inteligência de Deus é tão grande. E eu me chamo a atenção que são 7 dias. Deus fez tudo em 7 dias. E aquele fluido uterino, ele sai e começa a alimentar a mórula. No 7º dia, aquele embrião já tem todos os nutrientes para ter uma vida. E passa então a viver no útero. E gera a vida. Aquele cara nasce, aquele guri, aquela mulher, aquele homem, seja lá quem for, nasce aquela criança. Mas isso não quer dizer que o escolhido vai nascer conforme a vontade de Deus. Ele nasce. E ele vai nascer natural como qualquer um de nós e depois vai ter que ser chamado. Por isso que eu digo que o chamado também é importante. Ele vai ser chamado. Mas tem algo. Quando Deus separou ele lá, vai lá, ele conheceu a voz de Jesus. Ele conheceu a voz do Senhor. E o que eu quero dizer nesta tarde, nesse último dia de campanha, que todos nós, independente de sermos chamados ou escolhidos, Deus gerou nossa vida, Deus nos escolheu. Agora aí, se nós vamos frutificar ou não é outro caso, isso é outro detalhe que nós não vamos entrar. O que eu quero te dizer é que todos nós nascemos conhecendo a voz de Deus. Porque Ele nos escolheu um dia no ventre da nossa mãe. Ele nos separou, mas o escolhido, aquele que vai fazer a obra, ele nasce. E aí ele nasce meio diferenciado. Ele nasce meio diferente dos outros que são chamados. Quando ele nasce, ele não quer dizer que ele vai agradar a Deus nos seus atos. Depois que ele começa a entender a vida, que ele cresce, que ele chega a 12, 13, 14 anos. Eu quero te dizer que esse escolhido pode ser um homem como Noé, íntegro, honesto, justo. Pode ser um homem como Paulo, perseguidor. Pode ser um bandido. Pode ser um assassino. Pode ser o que for. Deus vai dar um tempo determinado para ele viver. Um tempo determinado para ele fazer tudo o que ele quer. Porque ele precisa também conhecer a natureza deste mundo. Ele faz de tudo. Ele conhece tudo, ele faz coisas erradas. Quantos escolhidos de Deus que hoje são pastores que foram assaltantes de banco? Quantos escolhidos de Deus que hoje estão fazendo a obra que foram assassinos? Quantos escolhidos de Deus que hoje estão aí que foram drogados? Quantos escolhidos de Deus que tiveram uma vida honesta? Alguns agradam a Deus, outros não agradam na sua vida sem Jesus, que eu estou falando. Mas ele é escolhido. Chega um determinado dia, depois que ele fez tudo o que ele quis. Eu digo que as rédeas do Senhor é como uma borracha, que estica, estica, e Deus vai dando corda. Vai esticando, faz o que tu quiser. Assim era Paulo. E assim também um dia fomos nós. Não vou dizer tanto como Paulo, não vou dizer também que daqui tem algum assassino, também não vou dizer que aqui tem algum ladrão, algum drogado, mas eu quero dizer que na nossa vida muitas vezes fizemos coisas que não agradou a Deus. E mesmo assim eu não deixei de ser um escolhido, você não deixou de ser um escolhido e nem de ser um chamado de Cristo. Você entende o que nós queremos dizer? Você está entendendo o que a palavra quer dizer? Então, eu quero te contar um pouco sobre a vida de Paulo. Eu me dei o trabalho de pesquisar um pouco, de conhecer Paulo, para você entender como Deus nos conhece. A biografia de Paulo era muito importante, e eu pesquisei para trazer para a igreja, para você entender que a nossa vida tem uma biografia, e Deus conhece a nossa biografia, e Ele deixa essa biografia se formar, porque isso faz parte da nossa vida mundana, daquilo que eu vou deixar para a história. Mas também vai chegar um momento que Ele vai nos chamar para agir nas nossas vidas. Eu acredito que aqui dentro tenha muitos Paulo, tenha muitos chamados, tenha muitos escolhidos. A biografia de Paulo diz assim, é rápido. Lembramos o próprio texto bíblico que nos diz que Paulo recebeu uma boa instrução, pois ele era filho de comerciante. Ele vivia em Tarso, na Antioquia, estudou muito bem o grego, pois era a língua comercial da época. Assim era que começou a vida de Paulo. Depois foi mandado por seus pais para a escola de Gamaliel em Jerusalém, para tornar-se um fariseu.
conhecedor da lei judaica. Assim, suas cartas refletem que Paulo era um profundo conhecedor da cultura grega, dominada a língua e a escrita grega. As cartas paulinas confirmam esse aspecto. O texto bíblico nos apresenta Paulo como trabalhador e exalta o trabalho manual que está em Tessalonicenses 3:8, que diz: de ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, enfrentamos um trabalho penoso e cansativo, de noite e de dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Esse Paulo era um trabalhador. A Bíblia diz que Paulo nasceu na cidade de Tarso. A Bíblia também comenta um pouco isso, mas a biografia dele diz que ele nasceu na cidade de Tarso, na Sicília, Ásia Menor, hoje Turquia, por volta do ano 10 depois de Cristo. Olha a vida do homem. Ele tinha o título, o pai dele inventou de comprar um título, né? Foi comprado um título de seu pai e foi criado e educado como fariseu. Frequentou né? E aí a linha farisaica, uma seita, né? E ele compra, o pai dele compra um diploma, um título de cidadão romano. Foi comprar. Ele não era. Tudo foi comprado. Tudo à base da... Aí diz que aprendeu a arte de fazer tendas, a qual lhe foi muito útil quando passou a peregrinar por toda a extensão do Império Romano. Também diz que seu pai enviou Paulo para Jerusalém ao encontro do famoso rabino Gamaliel, que foi o seu professor, tornando-se um aluno especialista na interpretação do Torá. Paulo era tudo isso, mas ele estava lá, né? E Deus dando corda. Deus dando corda para Paulo. Após ter criado fortes laços com Jerusalém, centro do judaísmo, com seu templo e grupos imperativos da lei, Paulo voltou a Tarso, ainda antes que Jesus iniciasse a sua caminhada. E o Senhor está observando todas as coisas. Irmãos, e foi nessa época que tomou os primeiros contatos com os seguidores de Jesus, conhecidos. Sabe como é que eram conhecidos que seguiam Jesus? Seita Nazarena. Era considerado como uma seita. Paulo tornando-se um feroz opositor. Foi enviado com um piquete de soldados pelas autoridades do templo para perseguir os seguidores de Jesus, os nazarenos, considerados como agitadores da república e do sossego público. Assim viam os cristãos. Paulo anda em toda a sua caminhada, faz tudo, persegue. E aí eu começo a olhar também a vida da gente, ou quantas vezes as pessoas pregavam para mim o evangelho, muitas vezes eu dizia, questionava, assim como nós muitas vezes questionamos. Eu dizia, criava perguntas que muitos cristãos despreparados não sabiam responder. Eu dizia, por isso é importante da gente estudar a Bíblia, da gente buscar, da gente aprender. A Bíblia diz que a letra mata o espírito, mas quando nós pedimos sabedoria de Deus, nós vamos entender que certas coisas que aprendemos não é em vão em nossa vida. E por isso diz que eu questionava algo, às vezes uma pergunta que eu não entendia, e eu questionava as pessoas. Uma das coisas que eu questionava, que eu impedia, minha cunhada gostava de pregar a palavra para mim, eu não gostava. Detestava a palavra de Deus. Achava aquilo um fanatismo, como muitos de nós um dia achamos. E eu fazia uma pergunta para ela. Então, assim, o dia que tu me explicar por que eu já falei há outro tempo aqui, mas não quero entrar nesse assunto. O dia que tu me explicar que era Adão e Eva só, e tinha 2 irmãos, como é que o resto da humanidade veio? O dia que tu me explicar isso, e eram 2 irmãos, não podia. Primeiro, se fosse um irmão e um homem e uma mulher, se fosse um casal, seriam irmãos. Iriam produzir filhos, uma parentada só. E eu perguntava e as pessoas não tinham explicação para isso. Enquanto eu não entender isso, não
quero saber. E as pessoas não tinham, e por isso que às vezes nós temos que nos preparar para defender a nossa fé. O escolhido, ele precisa saber defender a fé. Eu não posso convencer a irmã Lia a servir aquilo que eu quero, se eu não convencer ela, se eu não responder a ela as suas perguntas, aquilo que ela quer saber. Não saber defender o meu Jesus, a minha crença, o meu Senhor. Você vê que muitos aí fora defendem qualquer tipo de religião, e diz que não é só esse aqui o caminho, que tem vários caminhos que levam a Deus, mas não é isso, não é verdade, porque não vi nenhum outro livro que diz, nenhum livro no mundo que diga que o caminho não é Jesus. Amados e queridos irmãos, anda Paulo para cá, anda Paulo para lá, e aí me chama a atenção. Chegou a hora que Jesus disse: chega. Chegou a hora. E aí que eu quero colocar no teu coração, que você entenda nessa noite, que tudo tem um limite nas mãos do Senhor. Tudo tem um horário determinado na nossa vida para que isso aconteça, para que as mudanças aconteçam. Servir ao Senhor é ter virtudes de Jesus. E algumas das virtudes eram o amor, algumas outras virtudes eram o perdão, algumas outras virtudes era trabalhar na obra. Então é um complexo de itens que nos formam um servo de Deus. Paulo vai indo para perseguir a igreja, e aquela voz interfere na vida de Paulo. Saulo, Saulo, né? Depois ele ficou Saulo, mas era Paulo. Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí me chama a atenção que a luz não casa com trevas. Me chama a atenção que Paulo ficou 3 dias sem enxergar. Me chama a atenção que Jesus morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia. Paulo começa a sofrer algumas coisas. Paulo estava na sua escuridão total. Então Paulo sai, o Senhor, ao chamar Paulo, coloca o Paulo no chão. Paulo cai, não enxergava ninguém, só via falar e fica preso na sua própria escuridão carnal. Cego carnalmente. E todos nós, quando muitas vezes não entendemos o que Deus quer falar, o que o Senhor quer na nossa vida, quando somos escolhidos, não enxergamos a obra, aquilo que Jesus tem para mim e para você. Um escolhido, ele é chamado para fazer a obra de Deus, mas na nossa cegueira, no tempo de cegueira, no tempo em que o Senhor está nos dando tempo para nós podermos assimilar que somos um escolhido, nós não vimos Deus falar, não vimos nada, só isso é bobagem. Mas quando Deus fala, aí me chama a atenção. O escolhido de Deus conhece a voz de Deus, ele não consegue recuar, ele não consegue fugir do chamado de Deus. Quando Deus chama, Jesus chama Paulo, Paulo se entrega totalmente às mãos do Senhor. E eu lembro da minha vida, eu lutava contra Deus, eu tinha pavor disso, eu brigava com as minhas cunhadas, eu ficava louco quando me falavam disso, eu ria, eu debochava das pessoas que serviam a Deus. Mas quando Deus me chama, quando Deus falou comigo, e uma espírita, uma vez amiga da minha esposa, disse para mim assim: só vai mudar de vida o dia que tu servir a Deus, o dia que tu trabalhar para o Senhor, vai melhorar a tua vida. Porque a gente acha que tem uma vida boa quando fala, eu posso fazer isso, eu tenho amigos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Muitas vezes não queremos servir ao Senhor com medo de perder amigos, com medo de perder parentes. O pior é perder a nossa alma. A Bíblia diz que poderemos ganhar o mundo inteiro, mas se perder a nossa alma, o que vai ser de nós? Aí acontece que Paulo, então, quando levanta e depois vai até a casa do servo de Deus e oram lá por ele, não quero me deter nesse tempo, nesses 3 dias, oraram por ele, e caiu toda aquela casca, aquela cegueira dos olhos dele, e ele abre os olhos. Só quando ele abre os olhos de novo, ele enxerga a luz do Senhor na sua vida.
Ele enxerga a mudança na sua vida. Ele olha, já começa a olhar com os seus olhos e contemplar as riquezas inexploráveis do Senhor na sua vida. O que Ele tinha para fazer. E já com o coração mudado, com o coração transformado, Ele aceita o que os outros que já estavam no caminho com Jesus, Ele aceita passar e entregar a sua vida para fazer a obra de Deus. Glória a Deus. E começa a se preparar sabendo que ele ia sofrer. Ele sabia que ele ia sofrer pelas palavras que Jesus disse. E disse o Senhor assim, disse o servo do Senhor: mas Senhor, eu já vi falar desse Paulo, perseguidor da igreja, assassino, fazia isso, fazia aquilo, né? E o Senhor disse: eis que esse é um vaso escolhido meu. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus. E eu quero te dizer nesta tarde, amado, querido irmão, você é um escolhido de Deus. Não há mais tempo. Não sei qual é a situação dos irmãos que estão aqui, não sei qual é a sua situação. Eu estou falando espiritualmente diante de Deus. O escolhido não vai conseguir fugir. Aonde tu for, Deus vai te buscar. Tu é escolhido de Deus para fazer a obra. Tu é escolhido do Senhor, né, para sofrer, padecer como o Senhor padeceu. A gente tem medo de falar no sofrimento, mas nós sofremos muitas vezes porque nos falta o conhecimento de entender quem somos nós. Ontem eu disse, ser igreja não é fácil. Ser evangélico é muito fácil. Vir para uma igreja é fácil. Agora, ser cristão verdadeiro requer renúncia, requer conhecer a voz. E quando Jesus fala com Paulo: ei, essa voz eu conheço. Essa voz falou comigo um dia lá no ventre da minha mãe, me escolheu, me separou para a vida. Paulo continua, aí vai fazer a obra de Deus. Vai fazer a obra que Jesus chama ele. E aí eu quero te dizer assim, ó. Muitas vezes nós julgamos uma pessoa pelo que nós conhecia dela. Agora, bem pouco. Alguém falou algo, e Deus permite, às vezes, para nós entendermos. Falou algo que eu não tinha feito há muito tempo. Eu escutando o telefone, liguei para um certo lugar e ele ia chamar o outro lá. E disse: agora é pastor. A gente vai ouvir isso. O marginal lá, o Paulo, agora é servo de Deus. O Ricardo lá, que ele fazia isso e aquilo, agora é servo de Deus. O irmão Olídio lá, agora é servo de Deus. Mas Deus chamou a todos nós e nos escolheu, independente do que eu sou, do que eu era. Deus nos escolhe porque Ele sabe o que podemos produzir. E ser escolhido, irmão, é passar por dificuldades. Ser escolhido muitas vezes é atravessar um câncer. Ser escolhido muitas vezes é ser açoitado por esse mundo. Ser escolhido muitas vezes é padecer humilhações. Ser escolhido muitas vezes é ser julgado. Ser escolhido a cada dia é morrer um pouco em prol da obra de Deus. Ser escolhido. E por quem ser escolhido? Por Jesus. Hoje eu conversava ali com o irmão Olídio e a gente trocava algumas conversas sobre a palavra de Deus. E a gente chorava junto quando nós começamos a entender que por eu e você sermos escolhidos de Deus, não quer dizer que nós temos que viver no mar de rosas. Porque se nós olhar para trás, vermos o nosso Jesus, o que padeceu sendo inocente. Glória a Deus, Jesus. É enfrentar um câncer como está enfrentando a minha esposa.
passar por esses momentos difíceis, como passou Paulo, e muitas vezes ser julgado por esse mundo que não entende que não existe mais o velho André, não existe mais a velha Lia, não existe mais o velho Junei, o velho Olídio. Sim, Jesus tem que estar na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Suportar esse sofrimento que nós suportamos nesse mundo, por amor àquele que um dia morreu por nós, sem ter pecado. Isso é ser um escolhido. O escolhido não deve temer a morte, não deve temer as lutas. E é preciso sim matar o homem velho, para que Jesus cresça dentro da nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Ser um escolhido, irmão, não é para qualquer um que diz eu quero Jesus. Ser um escolhido é saber se preparar para enfrentar as piores lutas desse mundo. Porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu quero que você saia aqui dessa noite, em nome de Jesus Cristo, nesta certeza. Eu não sei se você está passando por um câncer, eu não sei se você está vivendo dificuldades, eu não sei o que está acontecendo no teu casamento, no teu lar, com a tua família, na tua vida. Eu não sei o quanto o mundo aí fora está te açoitando, mas eu quero te dizer que tu é um escolhido do Senhor. E o Senhor não te escolheu pelo que tu é ou pelo que tu foi. O Senhor te escolheu porque te ama. O Senhor nos escolheu porque sabe que temos capacidade de fazer a sua obra e ganhar almas para o seu reino. Irmãos, se você fosse contar um pouco dos últimos tempos que você está vivendo, e se eu e a minha esposa fosse contar para vocês o que a gente tem passado, nós já teríamos desistido. Sei que teríamos grandes aflições para contar, mas quando Jesus nos chamou como escolhido, Ele nos chamou porque sabe que temos capacidade de suportar o que estamos passando. Glória a Deus, aleluia. Nós temos preparado, eu tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. A suportar a escassez, a suportar a doença, a suportar muitas vezes as humilhações dentro do nosso emprego. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o escolhido. E quando somos escolhidos, eu vejo como uma dádiva de Deus sobre as nossas vidas. Aqui tem muitas pessoas que estão passando por momentos difíceis, como todos nós estamos. Mas você olha, se você analisar, muitos dos nossos irmãos partiram. E não vamos questionar Deus porque Ele é Deus. Mas aqueles que aqui ficaram têm uma grande responsabilidade. Não deixar morrer esse evangelho, não deixar morrer a igreja do Senhor, não deixar morrer a esperança, não deixar morrer a fé, não deixar morrer o amor. Você e eu somos a igreja do Senhor. Deus depositou toda a confiança dele em nós. Ele acredita em nós enquanto esse mundo não nos dá valor. E ainda assim mesmo, ainda estamos muitas vezes trocando Jesus pelas coisas desse mundo. Não importa o que você fez, não importa o que você errou, não importa o que você fez lá atrás, importa que esta palavra diz que ainda há tempo para o arrependimento. Glória a Deus. Como aquele louvor que nós cantamos, ainda há tempo. A gente já vê com os ouvidos espirituais as trombetas tocando, porque não falta mais nada acontecer. Glória a Jesus. Vamos nos fortalecer. Glória a Deus. Vamos nos dar as mãos. Ah, mas eu não gosto do irmão Gustavo, aquele jeito dele. Ah, eu não gosto do fulano.
Mas que igreja é essa? Que escolhidos são esses? Se o próprio Jesus não fez acepção de pessoa, não interessa quem eu sou. Não tem aquele louvor, irmão Lia? Não interessa o que você é, não importa o que... né? É mais ou menos assim. Nós estamos parando, estamos entregando a nossa... Deus te abençoe. Entregando o nosso título de escolhido. Irmãos, faz tanto tempo que Jesus é bom. Faz tanto tempo que Jesus tem te observado. Faz tanto tempo que Jesus está do seu lado. Faz tanto tempo que Jesus está do meu lado. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos perdoar. Vamos nos abençoar. Vamos nos abraçar e abraçar essa causa de Jesus. Deus conta conosco. Deus conta comigo. Deus conta com você. E não se esqueça, a palavra de Deus diz: a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 4: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Glória a Deus. Estamos num ano de eleição, nós vamos lá escolher alguém. Mas a minha e a tua eleição, nós não precisamos do mundo para nos eleger. Alguém nos elegeu lá atrás. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Fomos eleitos pelo Senhor. Glória a Deus. É melhor um título de escolhido do que de vereador. É melhor um título de escolhido do que de um prefeito. É melhor o título de um escolhido do que o presidente. E aí eu comecei a notar, irmã Lia, nós somos a autoridade máxima desse mundo. Glória a Deus. Você parou para notar que você é a autoridade máxima desse mundo? Porque você foi eleito pelo dono do mundo, pelo dono de todas as coisas. Você é eleito de Jesus. Não importa se você está começando hoje. Não importa se já faz anos. Não importa que você parou na caminhada importante. Olha para trás e volta da onde tu errou e segue a tua caminhada. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus. Irmão, a dor, as lutas são difíceis. Eu tenho essa dificuldade em casa. Eu tenho esse problema, então eu não posso. Você pode sim. Jesus deixou escrito. O próprio Paulo escreveu lá: tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. E às vezes as pessoas levam para o outro lado: não, é Jesus que me justifica. Eu posso roubar, posso me drogar, posso matar. Não. Eu posso passar pelas adversidades, porque eu só estou caminhando porque alguém me puxa pela mão, porque alguém limpa o caminho. E esse é o Senhor. Então que nesses 26 anos desta igreja, e no tempo que você tem de caminhada com Jesus, nunca esqueça, você e eu somos as maiores autoridades deste mundo. Glória a Deus. Abaixo somente daquele que nos escolheu. Ministros de Deus, eleitos pelo Senhor, escolhidos do Senhor. E por que essa desesperança? Por que essa falta de fé que nós temos vivido nos últimos tempos? Por que essa falta de amor que muitas vezes nos rodeia? Vamos mudar. Eu gostaria de vir aqui agora, se Deus me der saúde, nos 27 anos, e ver essa igreja, e cada um dos irmãos dizer: irmão, você lembra dos 26 anos? Eu ganhei essa alma.
Eu ganhei essa. Eu ganhei aquela. Glória a Deus. E essa igreja lotada. Não para o seu inchaço, mas para ser levada na volta de Jesus para o reino de Deus. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração e diga. Coloque